nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 2. Eu farei a leitura dos versos de 11 até o capítulo 3, 26, que é o final do capítulo 3. Então, vamos fazer essa leitura. Hoje nós estamos na lição 4, Amigos sem Palavras. Jó capítulo 2, verso 11 em diante. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia natalício, o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo o que pode enegrecer o dia. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano. Não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os sons de júbilo. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino desta noite, e ela espere a luz, e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela? Porque houve regaço que me acolheste, e porque peitos para que eu mamasse? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, para si edificam mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata as suas casas, ou como aborto oculto, e não existiria como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijam por um título, por um túmulo, e exultariam se achassem a sepultura. Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados,
porque em vez do meu pão me vêm gemidos e meus lamentos se deram como água, aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, e já me vem grande perturbação. Então nós percebemos aqui o livro de Jó, depois das dificuldades que ele enfrentou, de perder os seus bens, perder os seus filhos e também a sua saúde, ele se encontrava numa situação muito difícil. Aqui os seus amigos, quando o encontraram, aqui diz que no verso 12, levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo. Você percebe que um homem, a ponto de não ser reconhecido por tamanha situação de dificuldades, né? Provavelmente Jó era um homem saudável, por ser um homem rico, né? Tinha suas roupas, a sua forma de ser, né? A gente imagina uma pessoa que tem uma aparência boa. Agora, de repente, está lá um homem que é difícil descrever a sua aparência, que causou tristeza, choro para aqueles amigos que o reconheceram. E esse, então, é uma lição que vai falar sobre o que causou em Jó esse sofrimento, tamanha decepção com a vida e a tristeza e as palavras duras de Jó, né? Que são palavras muito pesadas que ele vai descrever. Amigos sem palavras, então, é o tema da nossa lição. Na introdução, começa a dizer o seguinte: a palavra evangelho significa boa nova. Nós sabemos que nós devemos encarar a vida não pelas situações, não pelos sofrimentos, não pelas circunstâncias, mas nós devemos encarar a vida pela boa nova, pela boa notícia, que é a redenção que nós temos em Jesus e a vida eterna. E mesmo perdendo esta vida, nós temos a ressurreição, nós teremos a vida com Jesus. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós nos referimos a esta história da redenção. Nós sabemos que podemos compreender a vida humana em 3 aspectos: criação, queda e redenção. A criação, o homem criado de forma perfeita, e veio então a queda, o pecado. Esse homem pecador necessitou de Jesus, da redenção. E por causa da queda, nós temos todas as questões das consequências, do sofrimento, das calamidades, das dificuldades, das canseiras da vida. Mas nós ainda hoje, ou já, temos o consolo nas boas novas de salvação. É claro que nós vamos ver isso mais para frente, mas dependendo da situação, as dificuldades que nós passamos, nós às vezes perdemos esse foco das boas novas e começamos a olhar, né, para as dificuldades e lamentar as dificuldades. Esse texto de Jó, embora nenhum de nós passou pela experiência de Jó, creio eu, esse texto de Jó, nós nos identificamos com ele em muitas das questões aqui. Quem nunca lamentou, né, a própria vida? Quem nunca discutiu, por que o Senhor me fez assim? E às vezes algumas pessoas já até chegaram a falar como Jó, não era melhor que eu não tivesse nascido para passar por isso. Então nós nos identificamos com algumas questões. E a lição vai trazer para nós essa palavra de esperança, que nós precisamos ter
na vida. Eu não sei o quanto de dificuldades você está passando ou já passou, e nós não sabemos, né? Ninguém sabe o que passaremos. Mas nós sabemos uma coisa, nós temos a boa nova, nós temos a palavra que nos confortará no futuro e nos conforta hoje, deve nos confortar hoje. E nós devemos lançar essa ansiedade, essa preocupação nas mãos de Deus e confiar no Senhor e nos alegrarmos, independente das situações, das perseguições que nós passarmos. Então aqui na introdução ele só traz essa palavra, né? Falando a respeito do que é o Evangelho, que no nascimento de Jesus, o anjo chamou esse momento de uma boa nova de grande alegria, e é a mensagem que deve ser anunciada a todos os homens. Entre os benefícios, o Evangelho oferece consolo, alívio, esperança ao cansado, né? Recursos para perseverar diante das tribulações e aguardar o grande livramento do Senhor. A questão do livramento, nós sabemos que ele virá, não sabemos quando, mas quando nós sabemos que algo virá, esse saber já nos motiva à paciência, a esperar, e a não tomar uma decisão precipitada, uma decisão errada, antes de esperar. No momento certo, o livramento virá. Na introdução aqui também fala sobre a importância dessa disseminação do Evangelho para aqueles que nos cercam, né? A lição toda fala sobre essa palavra que nós devemos trazer para nós, para que nós não sejamos murmuradores, para que nós não vivamos angustiados, mas também é nossa função anunciar essa palavra, confortar as pessoas, ajudar as pessoas com a grande mensagem de salvação. Ponto 1. Nenhuma boa palavra. Num momento difícil, eu acho que o que todos nós queremos é ouvir uma palavra de ânimo, de incentivo. O que nem sempre acontece. Às vezes as pessoas se afastam, talvez com a desculpa de não sabem o que fazer, né? Ou com medo de causar até muito mais mal à pessoa. Outros talvez se aproximam e agrava mesmo a situação, no sentido de falando coisas que não ajudam. Às vezes até criticando, você está assim porque você fez isso errado. Então, é realmente uma situação complicada. Não ter nenhuma boa palavra. E a lição começa dizendo que Jó, principalmente nesse momento aqui, ele não teve nenhuma boa palavra, alguém que o ajudasse. Jó estava nesse estado lamentável, como nós vimos, irreconhecido, até irreconhecível, e nesse momento difícil ele precisava de consolo da sua esposa, dos seus amigos, das pessoas que conheciam. Inicialmente a sua esposa, em vez de oferecer apoio, o questionou, como se, larga desse teu Deus aí, né? Para que você ainda quer servir a esse Deus? E eu achei interessante aqui esta lição levantar uma questão, né? Às vezes a gente critica essa esposa de Jó, mas ela também perdeu tudo. Ela perdeu os seus filhos, ela perdeu a comodidade dos recursos materiais, muitas coisas que eles tinham, e ela, vamos entre aspas, perdeu o esposo, porque a situação que ele estava, praticamente ele estava só ali para ser cuidado, não tinha mais nem forças, né, para trabalhar ou para fazer alguma coisa. Então ela nessa situação, também precisava de palavras, de ser consolada, de ser auxiliada, né? Isso não justifica a atitude dela, não justifica
como a gente vai perceber aqui, nem a atitude de Jó não se justifica. O sofrimento não pode justificar e ter assim, ser usado como desculpa. Eu estou sofrendo, então eu não vou fazer isso ou fazer aquilo. Repare que a nossa vida, ela sempre tem uma tensão, um sofrimento, uma barreira. Eu até falei há pouco, né? Para que a gente estivesse aqui hoje, existia uma barreira, o levantar, o frio e seja lá o que mais, né? Então, às vezes você não está tão bem fisicamente, né? Às vezes você está com dor de cabeça, mas vou na igreja, vou ficar com dor de cabeça em casa, fico com dor de cabeça na igreja. E então, são barreiras que a gente vence, e se a gente for dar desculpa, o que existe no mundo é desculpa. Não vou servir a Deus não, não vou na igreja por isso, não vou fazer isso. A gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer as coisas de Deus, ou desculpa para murmurar também, né? Talvez você não reclamou de nada hoje, mas será que você não teria algo para reclamar? Aí você começa o dia pensando, Deus, por que aconteceu isso comigo, né? Lá em 18 de novembro de 1982, lembra, Senhor, aquele dia que eu passei aquele problema? Não, se a gente viver dessa forma, a gente sempre vai ter algo para discutir. Então aqui essa frase, né, que eu ressaltei do ponto 1, o sofrimento pode ofuscar a mensagem do Evangelho em nossa mente e em nosso coração. Ou seja, ao invés de eu continuar com a minha alegria, boas novas de grande alegria, ao invés de eu continuar pensando no meu Deus, no meu Redentor, na minha salvação, na paz que eu tenho com Jesus, eu vou tendo isso ofuscado pelo sofrimento, ou por uma contrariedade, por uma dificuldade, por alguém que nos perseguiu. E falei mais uma vez, isso não deve ser usado como desculpa. Eu até estava pensando, hoje em dia a gente tem tantas coisas que a gente não tinha antigamente, né? E a gente tem que começar a estudar o ser humano, né? Vocês já viram quanta de doença que está aparecendo hoje, nas letrinhas, né? TDAH, H não sei o quê, e as pessoas de uma certa idade estão fazendo alguns testes psicológicos e estão, não, mas eu tenho o síndrome de autismo, não sei o quê, no grau tal, aí começa, por isso que eu sou assim, né? Você tem que me tratar de uma forma, me respeitar. E aí eu fico pensando, peraí, eu não posso ser grosseiro e achar que essa pessoa não tem nenhuma razão, porque vai que realmente a pessoa tem uma deficiência, uma dificuldade, né, psicológica tal, e ela não vai ter um comportamento adequado em relação ao tratamento que a gente dá para ela. Aí hoje tudo se explica tudo. Eu ainda não, eu estou falando, eu não sei essas coisas todas, mas eu tenho ouvido. Então, por exemplo, aquela pessoa que não gosta de reunião, né, que não consegue ficar junto de ninguém, tem uma explicação, ela tem uma doença tal lá, um transtorno tal lá, e aí como desculpa isso. Mas espera aí, irmãos, se a gente vive, a gente realmente tem algumas dificuldades, e a gente tem que orar para que Deus nos ajude, né? Não é, não, descobri minha doença, então vou me isolar, nunca mais vou sair. Não, eu preciso vencer essa barreira e lutar e assim, entendeu? Servir adiante. Então, se um dia eu me especializar melhor nisso, eu falo com vocês. Mas tá difícil, irmãos, porque a gente precisa fazer um diagnóstico, tem que ter uma ficha, né, de cada um, para ver o que é. Né? Só que aqui, ó, que nós estamos falando, o sofrimento, a dificuldade, seja uma deficiência física, seja uma deficiência mental, seja uma deficiência do que for,
Isso não deve ofuscar a mensagem do Evangelho. O Evangelho é mais forte, a mensagem de salvação é mais forte. E Deus pode nos curar, sim. Deus pode nos fazer viver melhor, apesar das dificuldades. E cada um também tem o seu tratamento, a sua forma que Deus assim dirigir, né? Mas vamos lá. Ainda neste ponto, nenhuma boa palavra. Há umas citações aqui. Primeiro, dizendo dos discípulos no Getsemane, vencidos pelo sono, não auxiliaram, né? não estiveram ali com Jesus naquela hora mais difícil dele. Então, nós percebemos ver a ausência, né, desses. Aqui também fala dos amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Ficaram em silêncio por 7 dias, ou seja, não conseguiram oferecer palavras de alívio. Mesmo ali dentro deles, tendo pessoas de mais idade, né, ou mais sábios, aqui diz: a sabedoria e a experiência humana não foram suficientes para consolar. Bom, eu sempre vi essa parte, né, que eles ficaram em silêncio 7 dias, com algo positivo, né? A gente sempre fala, eles ficaram lulados, né? Choraram, fala do cinza, né? Que eles se entristeceram, né? Parece que enquanto eles estavam calados, estava até melhor do que quando eles começaram a falar, né? Mas isso vai lá para as próximas lições. Mas tem esse lado também. Às vezes a gente fica calado, e é importante. Vamos falar de um velório, né? Você está sentado do lado de alguém calado, é melhor do que, depende, falar o quê, né? Mas o ficar calado pode também representar que a gente não tem uma experiência, que a gente não tem, vamos dizer assim, uma palavra para trazer ali. E deveríamos ter uma palavra sempre. Semana passada mesmo eu estava escrevendo alguns textos e uma das passagens, eu vi que ela serve muito para se falar num momento de funeral, num ofício fúnebre. Aí eu falei, preciso anotar, porque depois eu vou esquecer. Aí de repente aparece, porque o ofício fúnebre é alguma coisa que não está marcada, né? Vai ser semana que vem, tá? Você pode pregar daqui de 7 dias, tá? Não dá muito certo isso. Então, se for algo imediato, que palavra que eu tenho? Aí eu vou pegar aquelas 2, 3, 4, 5, 6 mensagens lá, sempre as mesmas, né? Então, no decorrer dos estudos da Bíblia, a gente se depara com alguma coisa que serve para determinado momento, a gente deve anotar. Mas isso não é só o pastor. Às vezes a gente está estudando a Bíblia também e vê lá uma mensagem sobre alguma dificuldade, alguma coisa, já anota, porque você pode usar aquilo para ajudar uma pessoa, né? Para falar para uma pessoa. Então a gente tem que ter uma anotação. Quando a gente está estudando, não basta a gente ler. Se não, passou daqui uma semana, qual foi a aula da escola dominical da semana passada? Então, se a gente não tiver anotar, se a gente não fizer uma forma de memorização, de memorizar as coisas, às vezes nós perdemos. E vem um problema, a gente fica sem palavras. Não tem o que ajudar. Então, esses amigos de Jó, de certa forma, foi produtivo eles ficarem em silêncio, passando assim esta ideia de estou aqui pelo menos do seu lado, sofrendo com você, porque imagina, uma hora dessa você não tem ninguém. E a mulher não estava muito boa ajudando ele, né? Então você não tinha ninguém. Aí ele tem lá os seus amigos. É importante isso. E terminamos, ponto 1. Nenhuma boa palavra. Alguém quer nos ajudar? Quiser falar, pode nos ajudar aqui, por favor. Interessante, pastor, essa ideia. Eu tenho isso comigo. Vou num funeral, por exemplo, ontem eu estive em um. Eu vou falar alguma coisa se tiver uma abertura. E mesmo sendo assim, eu tenho que ter alguma coisa para falar, que nem o senhor disse. Não adianta, eu fico calado, tem abertura que eu posso falar alguma coisa que, ao meu ver, vai ajudar e eu não faço.
E o senhor falou uma outra coisa aí que foi interessante, que o pastor que foi fazer o funeral, ele falou exatamente isso. Ele leu um texto lá da final da vida de Davi. Davi teve uma ditosa velhice e preparou tudo para a construção do templo. E foi bem interessante. Ele falou, não vou falar daquele texto que quem crê em Deus, ainda que morra, viverá, e outros textos. Ele falou um texto lá, veio calhar com o que você falou, que estava lendo, opa, esse texto serve para isso. Ou seja, um preparo para isso. Então, os amigos de Jó, a gente vai ver lá mais para frente, que o que eles falaram não ajudou muito não, né? Mas eles tiveram um tempo para pensar o que eles deveriam falar. Agora, se a gente tiver algo, e nós temos, claro, como cristão, nós temos a boa nova do Evangelho na nossa mente, no nosso viver, no nosso coração. Então, nós vamos estar calados por um tempo, e aí sim, teve oportunidade de falar, vamos ter palavras para falar. E isso, acho que é um cuidado que todos nós temos. As pessoas chegam, a pessoa que está sofrendo a situação, se lamenta, não, porque isso é assim mesmo, porque todo mundo vai morrer mesmo, porque não sei o que, não sei o que. Bom, isso no tempo certo, né? Então, é preciso sim nós estarmos preparados com a preparação do Evangelho, né? Para termos no momento certo palavras que vão auxiliar as pessoas. É preciso buscar isso. Agora, é preciso cuidado também para a palavra certa, na hora certa. Quantas vezes pessoas têm palavra certa e falam no momento errado? Não vai ajudar, vai atrapalhar. Pastor, contribuindo aqui também um pouco sobre esse primeiro tópico, a gente pensa, né, sobre a esposa de Jó, conforme já foi dito, das percas que ela teve, o sofrimento que ela teve, ela passou com o esposo ali. E aqui fala também, mas ela teve assim um tempo de muitos benefícios, né? Então, aqui tem o texto citado de Lamentações 3:21, e quero trazer à memória que me pode dar esperança. Então, eu vejo que, sim, embora sempre eu lia também esse texto, quando eu vi que os amigos de Jó, eles ficaram em silêncio por ver o sofrimento, eu achava assim como uma coisa boa. Mas hoje eu já não vejo mais. Sabe, depois dessa lição, eu vejo uma maneira diferente trazendo para a minha vida. Se deparando com uma pessoa que está sofrendo, seja crente ou não, eu vejo como nós precisamos, sim, de ter uma palavra, mas não a minha palavra. Isso que a gente tem que ver dessa maneira, não ser a minha palavra, mas a palavra de boa nova do Evangelho, né? De que Deus está preparando, Deus cuida, e a partir do momento como a gente vai começando a falar para a pessoa, Deus vai colocando no nosso coração. E o que eu achei muito interessante é o texto aqui de quando Jesus convidou os seus discípulos, falou para os seus discípulos para estar orando, que o momento estava difícil. E eles, o que eles fizeram? Dormiram. Eles não oraram, não perseveraram na oração. Então, já encerrando a minha fala aqui, quando a gente vê esse texto, a gente vê assim, nós precisamos orar, mas não ora. Precisamos ler a Bíblia, não lê. Precisamos estar em comunhão com Deus. Mais ou menos. Quando chega um momento em que você precisa, eu, qualquer um de nós aqui, nem qualquer um cristão, é desafiado de falar da sua fé, de falar da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do que Deus pode oferecer para aquela pessoa que está sofrendo, a gente não tem porque a gente não tem no nosso coração. Se a gente não tem no coração aquilo que ele pode estar falando, ele vai falar coisa vazia, coisa dele. Ele vai falar, você está sofrendo. Mas como o senhor disse, mas é assim mesmo. A vida é assim mesmo, uma hora vai chegar o fim. Então a gente vai falar coisas
que é verdadeiro, que vai acontecer, mas não traz aquela palavra de boa nova que a pessoa está precisando ouvir naquele momento. E eu creio que cada um aqui já teve essa oportunidade e já teve sim também essa experiência. É sobre essa questão de nenhuma boa palavra, né? A gente está vivendo num tempo que às vezes acontece alguma coisa, na internet as pessoas começam a discutir, a criticar, né? Então tem muita gente para falar mal. E o outro vai lá comentar o que nem sabe, né? Mas poucas pessoas que têm uma boa palavra. Então é exatamente isso. E é importante sim nós falarmos, né? Essa ideia mesmo dos amigos ficarem em silêncio. Poxa, não tinha nada, não podia falar nada, não tinha, né, nenhuma boa palavra. E a palavra, às vezes a gente acha, né, que não ajuda, mas ajuda sim, ajuda muito. Nós precisamos assim exercer isso. Às vezes a pessoa está em dúvida entre alguma decisão a se tomar, ela tem as suas ideias, mas vem alguém que fala uma palavra, confirma, né, os conselhos, né, a Bíblia fala sobre ouvir os conselhos, isso é muito importante, e nós precisamos adequar isso, né? E a gente é presbiteriano, né, não é daquele negócio Deus falou comigo, mas Deus fala com a gente também, e às vezes Deus fala com você, fale com aquela pessoa, e você fica, não vou falar, então parece que a gente se fecha, quando Deus está apontando uma palavra para a gente levar para o outro, para ajudar, para aconselhar, aí a gente fala, não quero, não tenho coragem, né? A pessoa vai me interpretar mal, né? A gente precisa com carinho, né? A Bíblia fala lá com toda longanimidade e doutrina, né? Com carinho e com calma, mas falar as verdades, ajudar, aconselhar. Nesse caso, pastor, eu particularmente, vejo o seguinte, que eu preciso estar preparado, sim, mas eu preciso de uma abertura. Uma abertura também. Eu não vou chegar e... Não, porque Deus falou isso em tal e tal lugar, não sei o que, não sei o que. Mas não era isso que o irmão queria ouvir. Eu acho que primeiro eu preciso saber o que ele precisa ouvir, quer ouvir naquela hora. Era isso que eu precisava ouvir. Eu não havia pensado dessa maneira. Glória a Deus quando isso acontece. Agora, se eu chegar aí e a minha maneira, aí eu vou discordando com o Pedro um pouquinho. Os homens estiveram analisando, só que eles não estavam tão preparados assim, porque a gente vai ver lá na frente que o que eles falaram não ajudou. Que a questão da oportunidade, o mesmo Deus que coloca no coração para falar com alguém, Ele vai criar uma oportunidade. Às vezes você está passando na rua, encontra com a pessoa e cria aquela oportunidade de você perguntar como é que está, né? E às vezes criamos mesmo, né? Vou fazer uma visita para o fulano lá, fulano, sei lá, perdeu a esposa, não sei o quê. Vou lá fazer uma visita para ele. Se lá surgir uma oportunidade de eu falar, eu falo. Se não, eu só falo, irmão, vamos morar aqui, né? Então, é um fato. Mas vamos seguir então. Ponto 2, toda a esperança perdida. Toda a esperança perdida. Já vimos, já falamos que Jó está lá no momento de muita dor, no momento em que ele se encontra numa situação difícil fisicamente agora, né? Acho que acredito que depois que você tem uma doença, você nem lembra de bem material, né? Então, enquanto você está saudável, você fica lá, minha casa que eu perdi e tal, não sei o quê. Mas quando você está perdendo a vida, aí você fala, você dava tudo mesmo, né? No sentido aqui, ele estava sofrendo fisicamente. Então diz aqui, toda a esperança perdida. Após esperar em vão por palavras confortantes, ele conclui que não havia consolo em sua aflição, e assim iniciou um discurso amaldiçoando o dia de seu nascimento, expressando que teria sido melhor não nascer. Aqui fala, né, que essa perda de esperança fez com que ele falasse palavras muito, muito duras, e com certeza é um texto da Bíblia aqui que traz
essa questão, né, de forma muito forte, muito firme. Nós vamos ver aqui mais no próximo ponto, né, ponto 3, Jó expressa a sua dor, mas realmente é algo muito difícil. Por que ele perde a esperança? Pelas dificuldades que ele estava vivendo, pela falta de apoio, de alguma palavra também de compaixão. E esse ponto fala que nós devemos fazer isso, né? Esse ponto 2 ele é bem próximo ao que a gente estava falando já no ponto 1, né? No sentido de que às vezes nós nos afastamos das pessoas, nós também criticamos as pessoas, mas nós devemos, como filhos de Deus, ter compaixão e buscar ajudar as pessoas, né? Deus é louvado por não desprezar o sofrimento dos aflitos, e Jesus mostrou preocupação com estas pessoas. Aqui continua falando de Jesus, que enfrentou profunda dor, mas ele não teve apoio, apesar de pedir, ele não teve apoio dos seus discípulos. Por 3 vezes encontrou-os dormindo em tristeza. Passou por tamanha aflição a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele está falando como se uma aplicação para nós. Nós devemos ouvir, devemos ser paciente em relação à queixa dos outros. E uma questão de queixas dos outros, irmãos, às vezes a nossa impaciência está em ver que uma pessoa está lamentando, talvez excessivamente. Mas vamos dizer o seguinte: que dia que o lamento não é excessivo? Sempre lamento, ele vai ser uma forma, uma demonstração de falta de confiança, de falta de alegria nas boas novas, ou não? Acredito que sim. Por mais que nós estejamos em dificuldades, eu estou dizendo desse lamento, às vezes o lamento como o que Jó fez aqui, de amaldiçoar, de reclamar. Só que ele faz parte da nossa vida. Nós lamentamos pelas coisas. Nós reclamamos até do frio, do calor e tudo mais, né? Isso faz parte da nossa vida. Então, nós temos que ter paciência em ouvir o lamento do outro, porque há uma importância, há uma relevância para que aquela pessoa esteja lamentando naquele momento. Por isso que ele está falando aqui que nós devemos ser pacientes com aqueles que sofrem, com aqueles que gemem, até para que a gente tenha a oportunidade de mostrar-lhes que aquele lamento é infundado, né? Que eles devem largar aquilo e se alegrar em Jesus. Mas o começo é esse acolhimento, em ouvir. Isso aqui já foi falado aqui, né? Nesse sentido que nós estamos colocando aqui. Então vamos lá para o ponto 3, Jó expressa a sua dor. No meio da aflição, Jó expressou sua profunda dor em um discurso dividido em 3 partes. Então estão aí as 3 partes, né? A maldição do dia em que nasceu, questionamento sobre por que não morreu ao nascer, e indagação sobre por que ainda estava vivo. É um texto longo que nós já lemos, e nesse texto Jó expressa essas 3 questões. Ele começa falando da maldição do dia em que nasceu. Seja maldito aquele dia. E o dia do nascimento é um dia tão especial que a gente todo ano, pelo menos nesse dia, a gente comemora, a gente se alegra, a gente lembra, né? É interessante a ideia do dia do nascimento, né? Porque todo dia é um aniversário, né? 30 anos e 32 dias, e 34 dias, se você for contar,
hoje você está fazendo aniversário de tantos anos, tantos meses, tantos dias, tantas horas. Sempre há isso. Mas a gente conta o ano, né? Agora tenho 54, agora tenho 62. A gente conta o ano. E é um dia, é um momento que deve ser e é comemorado com alegria, né? Nós agradecemos a Deus, obrigado por mais um ano de vida. Então, tamanha era a dor de Jó, que ele começa a amaldiçoar, maldito seja esse dia. Jó descreve o dia de seu nascimento usando expressões trágicas, fazendo uma antítese dos gloriosos atos de Deus na criação. Deus ordenou haja luz e ele fala que o dia seja tomado de trevas. Então Deus fala desse sustento, né, do dia, e aqui ele expressa desejando que esse dia fosse voltado em densas trevas, que fosse um dia que ninguém nascesse naquele dia, né? Ele amaldiçoou exatamente de forma grandiosa esse dia. Mas não só amaldiçoou o dia, como diz, por que não morri? Já que eu nasci, porque já não nasci e já não morri no mesmo dia já? Para não ter que chegar na situação que eu cheguei. Então, de 11 a 19, né? A segunda parte do discurso de Jó, ele questiona o motivo do seu próprio nascimento. E aí diz, né, diante dessas dificuldades que enfrentava, que desejava que não tivesse cuidados ao nascer. E quando você percebe, né, quando uma criança nasce, ela já era cuidada no ventre materno, né? Deus cuida perfeitamente do crescimento dessa criança. E quando nasce, quanta gente para cuidar, né? É a mãe, a avó, né? É todo mundo ali cuidando, colocando roupinhas e a alimentação, cuidando dos detalhes do quarto e tudo mais. E a gente percebe aqui ele falando desse dia que era bom que tivesse morrido, né? Não é uma tristeza, sempre a tristeza da morte, quando alguém perde um bebê, mas a tristeza de um bebê que morre no primeiro dia, né? É algo bem complicado para a família, para os pais, e é isso que ele está desejando aqui. Então são coisas pesadas, né? São coisas pesadas que Jó fala. Por que não morro agora? É um outro questionamento dele, né? Por que não morro agora? Ou seja, no momento de tanta dificuldade, de uma enfermidade gravíssima, eu creio que muitos pedem a morte ou até praticam, né, a eutanásia ou buscam morrer para se livrar do sofrimento. Então ele está questionando aqui o valor da vida, ele está questionando tantas coisas. E a lição fala, tanto no ponto B aqui como no C, sobre a questão que nós levantamos lá na introdução, sobre as boas novas do Evangelho, que nós podemos, a partir delas, descansar. E aí ele diz, quem não ouve as boas novas do Evangelho, pode não enxergar esses cuidados, nem valorizar todo o bem que recebeu durante a vida e tende a se concentrar nas dores do momento. Claro que como que Jó, naquela situação que ele estava vivendo, ele poderia se concentrar em um momento anterior, né, quando ele tinha os seus bens, quando ele tinha os seus filhos. Nós vimos que no momento mesmo que começa o seu sofrimento, ele fez isso, ele testemunhou isso, né? O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Depois ele fala, veio o bem sobre mim, não veria também o mal, né? Não veria também as dificuldades. Então, de certa forma, ele entendia isso. Mas a situação dele era tão grave que, por certo momento, ele esqueceu do Evangelho, esqueceu dos cuidados de Deus e olhou para si, se concentrou naquele momento. Na dor, como Jó,
podem se perder de vista o conforto, a segurança e a esperança proporcionados pelos feitos passados do Senhor e, por que não dizer também, dos futuros, né, que são os mais importantes. É que eu acredito que na dor, na dificuldade, o que mais nos consola nem são os feitos do passado, mas são a confiança que nós temos no futuro, no livramento. No caso de Jó aqui, antecipando a história, né, ele será liberto dessa dificuldade. Mas nós sabemos que a dor era tão intensa a ponto dele fazer esse discurso. Então, maldito seja aquele dia, que seja um dia de trevas, que fosse um dia que não tivesse nem luz, não tivesse vida, nascimento, não tivesse nada, que não tivesse existido esse dia. Depois ele diz, por que não morri naquele dia? E por que não morro agora? Por que não morro agora? Eu creio que nós precisamos, como eu disse, analisar isso na questão da nossa própria vida, na questão dos lamentos que nós temos. A gente precisa exercitar essa fé, essa confiança no Senhor e compreender que as dificuldades, os problemas, as enfermidades, as oposições, tudo que nós passamos nessa vida, fazem parte de um mundo quebrado que nós vivemos, num mundo que passou pela queda, num mundo que existem homens maus, que existe a perseguição, que existe Satanás, né? Aqui o Satanás está reinando aqui, atrapalhando a vida de Jó, ou trabalhando, né, para Deus na vida de Jó. E nós precisamos nos manter firmes. E aí é o ponto 4, né? O Evangelho para os que sofrem. Isaías registra que Deus não deixou a terra aflita, Ele é luz para os que andavam em trevas. Não deixou e não deixa que nós vivemos essa aflição. Aqui diz ainda que o profeta Isaías, convocado pelo Senhor, foi convocado para consolar o povo, anunciar o tempo de sua milícia havia terminado. Então, sabemos que Jó sofreu sem merecer, mas mesmo aqueles que sofrem pelos seus próprios pecados, no Evangelho encontram palavras de reconciliação e restauração, porque há sofrimentos que não tem nenhuma explicação, mas tem sofrimento que sim, foi causado pelo próprio pecado, pelas próprias atitudes erradas. A gente não deve confundir uma coisa com a outra, né? Ficar achando em cada sofrimento, achando uma culpa para aquela pessoa, mas evidentemente que nós podemos ver em algumas situações, em algumas pessoas que estão ali passando por aquela dificuldade pelos próprios pecados. Mas existe esperança, sim. O Evangelho é esperança para todos nós, pela nossa dificuldade hoje, que é devido ao pecado, ou pela dificuldade devido à própria vida e às suas dificuldades. Então Jesus convida a todos os cansados e sobrecarregados a encontrarem descanso nele. E como a gente ouve essa mensagem, que a lição diz, como embaixadores, devemos proclamar esse Evangelho de Deus, que traz esperança, que renova, que é o poder de Deus, né, para aqueles que sofrem. Precisamos levar esta boa nova aos cansados, aos amargurados de alma, aos que temem quanto ao seu futuro, aos que lamentam por manchas em sua história e a todos que carecem da glória de Deus. O Evangelho traz esperança viva, é poder de Deus para a salvação e renova a alma abatida. Quem nele se fundamenta tem suas forças e suas esperanças
renovadas. Eu fico pensando, né? Nós hoje vivemos um mundo com dificuldades, mas nós temos muitas facilidades que pessoas no passado não tinham. Nós encontramos doenças hoje, né, que são curadas e que antigamente as pessoas morriam quando tinham essas doenças. A gente vê servos do passado, pregadores, pessoas que viveram a vida toda em sofrimento, mas assim, mesmo assim, se mantinham firmes no trabalho, se mantinham firmes mesmo nas dificuldades. E embora a gente tenha certas limitações, nós sabemos que tem muita gente que está passando por mais dificuldades, né, que a gente. Mas essas também estão suportando, estão vivendo e estão seguindo. Porque essa vida passa rapidamente. Passa rapidamente. Então, não adianta a gente simplesmente desesperar ou desanimar, mas nós temos que enfrentar cada uma dessas dificuldades. E com gratidão a Deus e louvor a Deus. Então, se há uma coisa que a gente precisa lutar, né, nessa vida, é que a gente não seja pessoas ingratas, pessoas como no caso de Jó, né, a murmurar nesse tempo aqui de Jó, a reclamar das situações, porque isso causa muito mal. Quando você encontra com alguém e essa pessoa reclama, você às vezes fala, nossa, mas essa pessoa reclamou disso, reclamou daquilo. Só que a gente às vezes não percebe que nós fazemos a mesma coisa em algumas situações. Às vezes você também começa a reclamar em casa, né? Eu não sei se acontece com vocês isso. Aí alguém fala para a esposa ou para alguém, e essa pessoa fala, mas você está reclamando, né? Aí a gente fala, mas estou reclamando para você, também não tem para ninguém reclamar, eu vou reclamar aqui em casa, né? Mas até eu reclamar em casa, é uma forma da gente estar meio que dizendo que está descontente, e a gente tem que dar testemunho dentro de casa também, né? De ser aquela pessoa alegre, firme, mesmo passando pelas dificuldades. A nossa casa não é um lugar para a gente falar de tudo, no sentido de falar mal dos outros, de reclamar da vida, de reclamar do mundo, de criticar todo mundo. Não, eu estou em casa, aqui em casa não pode. Não, a gente precisa ter uma postura firme e levar a bênção para a nossa casa, senão a casa vai ficar um ambiente chato também, né? Ali você fala cada coisa. Não devemos fazer isso. Tá? Aqui nós devemos lembrar que precisamos nos fundamentar nessa verdade do Evangelho que renova, como diz 2 Coríntios 4 aqui, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova diariamente, focando no eterno. Ou seja, nós devemos renovar nosso coração e ser fortalecido. Tanta gente que passa por dificuldade é um exemplo de pessoas que você não vê reclamar, que você vê até mesmo nos aconselhar. Às vezes a pessoa está muito quieta, é muito feliz, você fala, nossa, não tem problema. Você não conhece os problemas dessa pessoa. E não é porque ela não reclama, é que ela não tem problema. Às vezes ela aprendeu a ter uma postura correta diante de Deus. E reclamar não adianta muito, né? Para não dizer que não adianta nada. Nós devemos ser mais fortes, mais firmes nesse sentido e levar essa mensagem também a outros. Os irmãos querem nos ajudar nesse momentinho aqui, para que a gente chegue mais ao final? Mais uma falinha, pastor. Quando está dito aqui que nós devemos ser aquele que vai levar a mensagem, o embaixador, a gente volta naquela palavra que nós já dissemos antes, que eu disse antes, que o Pedro disse. Para isso precisa de um preparo. Como que se vai levar uma mensagem, uma notícia, se você não tem uma experiência profunda daquilo? É preciso. E eu estava me lembrando aqui que tem um texto na Bíblia que eu não consegui achar rapidamente, que diz assim, tudo que foi escrito
foi escrito para o nosso ensino. E às vezes a gente começa a discutir com aquilo que foi escrito, está errado. Nós precisamos ter mais calma, analisarmos com calma aquilo que nós estamos estudando, para não fazer mau uso dele depois. Então o embaixador, ele tem que estar inteirado da tarefa que ele vai desempenhar. Timóteo que fala, né, que tem que estar como um bom dispenseiro, conhecer, saber o que está fazendo. Então muitas vezes a gente, mas se eu fosse fulano, a gente comenta em casa isso sempre, se eu fosse o fulano eu não fazia como ele está fazendo. Quem disse que não precisasse? Era ele. Então o que aconteceu com Jó, se acontecesse comigo, como seria a situação? Se eu fosse um dos amigos do Jó, como agiria eu? Então a lição está trazendo para nós um paralelo entre a vida de Jó e depois Jesus. Podemos esquecer isso. E lá bem mais na frente a gente vai ver isso, que quando Deus foi falar com Jó, chamou Jó num cantinho, Jó, vem cá, vamos conversar agora. Você falou tanto, agora você vai ouvir também. Jó não condenou as ações, Deus não condenou as ações de Jó. Só faz algumas perguntas para ele, bem forte, né? E que ela vai servir para a gente, depois a gente chegar lá a gente vai ver. Então, às vezes a gente atropela um pouco. Por quê? Por causa do nosso jeitão de ser, o nosso jeitão de procurar entender, o nosso jeitão de estudar, né? Mas é preciso a gente ter cautela, como se a gente for ver, Jó não teve, não. Onde se viu, ele está amaldiçoando seu dia de nascimento, o que quer morrer agora? Se a vida dele está na mão de Deus. Se lá atrás, quando ele perdeu tudo, Deus deu, Deus tomou, tá, tudo bem, mas não tinha tocado na pele dele ainda, né? Agora a situação estava, se lá estava ruim, imagine agora. Então, para mim, essa lição ela está falando bem de perto. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma análise da vida do outro. Não é na sua vida que está doendo, a ferida não é sua, é do outro. Então, que Deus esteja nos ensinando cada dia, né, através dessas lições, que a gente possa estar crescendo realmente. Se tudo foi escrito para o nosso ensino, então vamos procurar aprender disso. Na conclusão aqui, vai repetir um pouquinho do que nós já falamos. A dor e a falta de esperança têm efeitos devastadores na vida das pessoas. Todos enfrentamos períodos de escuridão e tormento, nos quais a companhia solidária de amigos e irmãos é crucial. Eles compartilham nossa tristeza e choram conosco. Contudo, a solidariedade por si só muitas vezes não é suficiente. É necessário oferecer o consolo e a restauração que somente o Evangelho de Jesus Cristo pode proporcionar. Ao comunicar a graça de Jesus aos que sofrem, oferecemos verdadeiro alimento para a alma e fortalecimento para o corpo. Volta no princípio, né? Na conclusão, que a gente precisa buscar comunicar a graça. Como o Obed falou, né? Então nós precisamos preparar para isso, preparar melhor para comunicar esta graça, né? E isso aí é algo que por meio do Evangelho, como ele diz aqui, nós podemos levar essa mensagem às pessoas. Aplicação: esteja disposto a acolher compassivamente aqueles que sofrem. Peça a Deus que você perceba as necessidades de amparo e consolo e seja seu instrumento para encorajar essas pessoas. Mantenha sua mente e coração saturados com o Evangelho, para que, em meio às tristezas e tribulações, você não se desespere e tenha recursos divinos para oferecer aos que estão sofrendo. Então ele fala, né, disposto a acolher e também manter na sua mente o Evangelho para que você esteja sustentado. É um equilíbrio, né, dessas duas coisas. Eu não posso viver só para mim, para as minhas dificuldades, mas à medida em que eu me alimento,
eu tenho condição de alimentar o outro. Às vezes a gente não tem condição de falar, de ter uma palavra para o outro, aí a gente não está tendo nenhuma palavra para a gente, né? Então não está dando conta dos problemas pessoais, não tenho resposta para os problemas da minha alma, como eu vou levar uma palavra para o outro? Então as duas coisas precisam acontecer. Primeiro eu me alimentar, para poder alimentar o outro. E por outro lado, às vezes a gente está tão envolvido com os problemas pessoais, que não sobra mais tempo para o outro. Eles fizeram um experimento com uma máquina, não sei quantos viram, era uma máquina, vamos dizer, tipo um robô assim, que ficava com os braços mexendo assim, e eles fizeram um experimento que ela vazava um óleo, e aí esses braços tinham umas pás que puxavam o óleo de volta. Então o trabalho dela é puxar o óleo de volta para que ela não ficasse sem óleo e não morrer. Então a máquina estava cuidando para ela não morrer, para ela não falecer. E ela ficou tantos tempos lá, até que ela não aguentou lá e morreu, né? Porque ela não se alimentava. Mas uma coisa que foi falado a respeito desse experimento, é que antes deles terem essa ideia, a máquina ficava interagindo com as pessoas ali, ela mexia, passava alguém, né? Tipo num shopping, num lugar, as pessoas passavam e a máquina ficava interagindo. Só que depois, qual que era a tarefa dela? É o tempo todo, ela fica assim rodando e puxando o óleo para dentro de si, porque se vazasse todo o óleo, ela morria. Então eu fico pensando nessa aplicação que nós acabamos de falar, né? Nós necessitamos de cuidar do nosso coração, da nossa vida, mas a gente não pode viver só assim, buscando, né, para a nossa vida e esquecendo dos outros, ajudar os outros. Então que Deus nos abençoe e possamos pensar, né, nesse tema que com certeza ele volta em outras situações, do lamento, da questão de reclamarmos das situações da vida e que nós possamos ser pessoas mais abençoadas, né? Claro que em algumas situações nós teremos dificuldades e vamos lamentar, mas que não seja esse lamento uma coisa constante para nós.